Oi, oi, eu sou a Elaine do Espaço Xiaomi e sejam muito bem-vindos a mais um tutorial completo e hoje vocês vão aprender a fazer comigo essa linda boneca, a Wandinha Addams. Ah, e é claro, antes de iniciar o nosso vídeo aula, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então chega de conversa, vem comigo, mão nas linhas. Os materiais vou deixar descrito aqui na tela, vou utilizar fios do amigurumi cor branca, macadâmia e preto, olho número 13, enchimento, agulha de 2,5, tesoura, marcadores. Então já deixa tudo separadinho aí para iniciar o nosso vídeo aula. Vamos iniciar com a cor macadâmia, vamos iniciar pelo braço. Aqui a primeira carreira, nós vamos fazer um anel mágico. Dentro do nosso anel mágico, nós vamos colocar 5 pontos baixos. E para você que é iniciante, vem comigo que eu vou te mostrar como contar os pontos. Cada vezinho que se forma aqui é um ponto, então temos que ter 5. Aqui eu não fecho todo o anel mágico para não ficar muito apertado, porque assim na próxima carreira facilita a pegada do primeiro ponto. Próxima carreira de número 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta e vamos ficar no total de 10 pontos baixos. Aumento por toda a volta é inserir a agulha, para cada ponto nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então no total vamos ficar com 10 pontos baixos no final. Feita a segunda carreira, agora sim nós podemos puxar bem e fechar o nosso anel mágico. Vamos contar conferindo se temos os 10 pontos baixos. Essa primeira carreira eu geralmente não marco para não dificultar a pegada dos pontos. Bom, para a terceira carreira já vou utilizar o marcador. Então, terceira carreira nós vamos fazer o primeiro ponto baixo e já colocar o marcador. Essa carreira será pontos baixos por toda a volta, então será um ponto para cada ponto e vamos continuar com os mesmos 10 pontos baixos. Prontinho, finalizei aqui a carreira, agora eu vou tirar o meu marcador e já vou desvirar o meu trabalho para facilitar. Então essas peças pequenas já vão ajeitando, virando o trabalho, porque assim fica mais fácil. Bom, a próxima carreira de número 4, nós vamos fazer um ponto baixo, colocar o nosso marcador. E o próximo ponto será um ponto bolha. Como que será o ponto bolha? Vamos fazer a laçada, entrar no próximo ponto, puxar o meu fio e segurar na agulha. Faço a laçada novamente, entro no mesmo ponto, faço a laçada e seguro na agulha novamente. Em uma terceira vez, faço a laçada e seguro tudo na agulha e passo tudo de uma vez. Esse é o ponto bolha. Próximo ponto, uma diminuição. Então, eu pego a alça da frente e no próximo ponto, a alça da frente, faço a laçada, passo nos dois, faço a laçada e passo nos dois. Bom, assim é a diminuição e nós vamos seguir um ponto baixo e uma diminuição até chegar no nosso marcador, ficando com um total de 7 pontos baixos. Prontinho, carreira finalizada. Fiquei aqui no total de 7 pontos baixos. Agora nós vamos fazer no total de 13 carreiras retas. Então será da carreira de número 5 até a 17 pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 7 pontos baixos. Prontinho, finalizei aqui minhas 13 carreirinhas retas. Vamos cortar o fio, não precisa de deixar muito longo para a costura e vamos precisar de duas iguais assim. Vamos reservar e agora nós vamos iniciar os pés. Então aqui com a cor preta, nós vamos fazer um anel mágico. Dentro do nosso anel mágico, nós vamos colocar 7 pontos baixos.
Eu sei que essa cor ela é mais difícil de visualizar aqui no vídeo, mas é só vocês colocarem 7 pontos baixos dentro do anel, fazer a contagem, ver se está tudo certinho. E agora vamos seguir para a segunda carreira. O mesmo processo, não fecha tudo para facilitar a primeira pegada aqui do ponto. E a próxima carreira, a carreira de número 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. No total, vamos ficar com 14 pontos baixos. Então, para cada ponto aqui, vou colocar 2 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira e aqui prestem atenção. Vou fazer o meu primeiro aumento, então logo que eu finalizei essa carreira com 14 pontos, eu vou inserir no mesmo ponto a agulha e fazer 2 pontos. Vou utilizar o marcador, eu sei que tem dificuldade para visualizar aqui, mas eu marco no segundo. Então assim, como eu fiz um aumento, eu não vou marcar no ponto que eu finalizei. Então no segundo ponto, assim como eu estou mostrando no vídeo, eu coloco meu marcador. Depois do aumento, vamos fazer 4 pontos baixos seguidos. Após os 4 pontos baixos, nós vamos fazer um aumento. O aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Após o feito o aumento, nós vamos fazer um ponto baixo. Depois de feito esse ponto baixo, vamos fazer um aumento, 5 pontos baixos seguidos. E quando chegar no nosso marcador, o nosso último ponto, vamos fazer um aumento, ficando no total de 18 pontos baixos. Próxima carreira, a carreira de número 4. Vamos fazer um ponto baixo, já coloco meu marcador. Próximo ponto, um aumento. Feito o aumento, nós vamos seguir com 5 pontos baixos. Depois dos 5 pontos baixos, mais um aumento. Próximo, um ponto baixo, um aumento, 7 pontos baixos seguidos e antes de chegar no nosso marcador, nós vamos fazer um aumento, ficando assim no total de 22 pontos baixos. Quinta carreira, nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta em BLO. BLO é pegando somente na alça de trás. Nós temos 2 alças, a alça da frente e a alça de trás. Nós vamos trabalhar essa carreira por toda a volta, trabalhando somente nas alças de trás, continuando com os mesmos 22 pontos baixos. Sexta carreira, vamos fazer pontos baixos por toda a volta, agora trabalhando nas 2 alcinhas. Vamos ficar com os mesmos 22 pontos baixos. Essa perninha que eu estou fazendo é a perna com a meia listrada, então agora nós vamos fazer a troca de cor para o fio branco. Então aqui vou fazer a minha troca de cor, a carreira de número 7, vamos continuar fazendo pontos baixos por toda a volta e assim continuando com os mesmos 22 pontos baixos. Então aqui vocês vão fazer a troca de cor e vão continuar trabalhando pontos baixos por toda a volta. Não precisa cortar o fio preto, porque nós vamos trabalhar aqui intercalando entre a cor preta e branca. Carreira de número 8. Nós vamos fazer 7 pontos baixos, então eu vou fazer o meu primeiro ponto e marcar. Depois de ter feito os 7 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. Então, para a diminuição, pego a alça da frente dos 2 próximos pontos, faço a laçada e passo nos 2. Um ponto baixo, 3 diminuições seguidas. Então, aqui é uma diminuição atrás da outra.
3 diminuições seguidas e depois vou fazer 6 pontos baixos até chegar no meu marcador, ficando no total de 18 pontos baixos. Carreira de número 9, ainda com a cor branca, vamos fazer 7 pontos baixos, 2 diminuições seguidas e depois 7 pontos baixos até chegar no marcador, ficando assim com 16 pontos baixos. Feito 3 carreiras na cor branca, agora nós vamos trocar de cor para a cor preta. Então, serão 3 brancas e 3 pretas. Carreira de número 10, vou trocar aqui a cor e nós vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, 2 diminuições seguidas e depois 6 pontos baixos até chegar no marcador, ficando no total de 14 pontos baixos. Carreira de número 11, continuando com a cor preta, nós vamos já fazer o primeiro ponto de diminuição. Então, vou pegar as 2 alças da frente, faço a laçada, passo nas 2, faço a laçada, passo nas 2 novamente. E já coloco o meu marcador. Depois da diminuição, 4 pontos baixos seguidos, uma diminuição, 4 pontos baixos novamente seguidos e mais uma diminuição antes de chegar no nosso marcador, ficando assim no total de 11 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 12, também com a cor preta. Vamos fazer pontos baixos por toda a volta e vamos ficar com os mesmos 11 pontos baixos. Já finalizei 3 carreiras na cor preta e agora vamos trocar para a cor branca e vamos fazer 3 carreiras nessa cor branca. Vamos começar aqui a carreira de número 13, trocando a cor. E agora sim, logo nesse primeiro ponto, já vou fazer um aumento, que é colocar 2 pontos dentro do mesmo ponto. E na hora de fazer a marcação, eu marco no segundo ponto. Próximos pontos serão 9 pontos baixos e depois um aumento antes de chegar no nosso marcador, ficando no total de 13 pontos baixos. Ainda na cor branca, vamos fazer 2 carreiras retas. Então, a carreira de 14 e 15, vamos fazer pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 13 pontos baixos. Fiz aqui 3 carreiras na cor branca, agora eu vou trocar para o fio na cor preta. Então, agora serão 3 carreirinhas retas. Então, a carreira de número 16 até a carreira de número 18, pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 13 pontos baixos.
Prontinho, finalizei aqui a parte da meia. Agora nós vamos trocar para a cor macadâmia. Então, vou fazer aqui a minha troca de cor. Feita a troca de cor para a carreira de número 19, vamos fazer pontos baixos por toda a volta, só que agora em BLO. BLO pegando somente nas alças de trás. Vamos continuar com os mesmos 13 pontos baixos. Agora sim podemos cortar o fio preto e o fio branco, não vamos precisar utilizar eles aqui. E agora fazer o nozinho em todos esses fiozinhos e jogar para dentro da nossa perninha. E agora nós vamos fazer duas carreirinhas retas. Serão a carreira de número 20 e 21, pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 13 pontos baixos. Carreira de número 22, já inicio com aumento, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Coloco meu marcador no segundo, assim como estou mostrando no vídeo. Vou seguir em 11 pontos baixos seguidos e antes de chegar no nosso marcador, um aumento, ficando no total de 15 pontos baixos. Carreira de número 23, pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 15 pontos baixos. Carreira de número 24, vamos fazer aqui logo no início um aumento. Colocar o nosso marcador, assim como já mostrei para vocês, serão 2 pontos dentro do mesmo ponto e vamos colocar aqui no segundo ponto. Vamos fazer 3 pontos baixos seguidos, um aumento e depois 10 pontos baixos seguidos até chegar no nosso marcador. Vamos ficar no total de 17 pontos baixos. Agora vamos fazer duas carreiras retas. Então serão a carreira de número 25 e 26, pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 17 pontos baixos. Carreira de número 27. Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento e depois 9 pontos baixos até chegar no nosso marcador, ficando no total de 19 pontos baixos. Não podemos esquecer de colocar o enchimento. Então, vamos colocar o enchimento aqui na nossa primeira perninha. E agora sim, está finalizada a primeira perna. A próxima perna, nós vamos fazer até a carreira de número 18, somente na cor preta. Então, a próxima perninha não será listrada, não vai precisar ficar trocando. Então, da carreira de número 1 a 18, na cor preta e depois seguindo o mesmo processo na cor da macadâmia. Vamos precisar de duas iguais assim.
Então, fiz a listrada aqui com vocês e a próxima vocês vão seguir a mesma receita, só que não vão utilizar a troca de cor para o fio branco, tá? Então, agora nós vamos unir as duas pernas. Então, agora preste bastante atenção, porque nessa união vocês têm que deixar as duas pernas alinhadas. Então, essa voltinha aqui é o pezinho, vocês vão deixar para frente. Bom, aqui eu vou andar pontos baixos até chegar na lateral. Então, eu aperto um pouco a perna. Então, assim como eu mostro no vídeo para vocês, eu aperto um pouco e encontro a minha lateral, tá? Encontrei a minha lateral, vou andar com ponto baixo até a minha lateral para unir. Então, aperto assim, como estou mostrando para vocês, encontro a minha lateral e ando com pontos baixos até a minha lateral. Pego a minha outra perninha e coloco na mesma posição. Então, veja bem, os pezinhos têm que ser virados para frente. Porque senão, se vocês fizerem a união errada, o pezinho vai ficar torto. Então, eu viro a minha peça, né? Vou trabalhar aqui com elas viradas, então pego na parte de trás e vou fazer a união aqui com um ponto baixíssimo. Já faço o meu primeiro ponto da próxima carreira e utilizo o marcador. Então, agora para a carreira de número 28 serão 6 pontos seguidos. Já fiz o meu primeiro ponto e marquei. 6 pontos seguidos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 16 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento e 6 pontos baixos até chegar no marcador, ficando no total de 42 pontos baixos. Agora nós vamos trocar de cor, porque eu vou fazer a parte da calcinha aqui da nossa boneca. Então, a carreira de número 29, vamos fazer a troca de cor para o fio branco, iniciando com 5 pontos baixos. Então, eu faço a troca de cor, já coloco meu marcador, vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando no total de 36 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 3 carreiras retas. Então, serão da carreira de número 30 até a de número 32. Pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 36 pontos baixos. Chegamos na carreira de número 33. Nessa carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total de 30 pontos baixos.
E agora nós vamos fazer duas carreiras retas. Então, serão da carreira de número 34 e 35, pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 30 pontos baixos. Finalizamos a parte da calcinha, agora nós vamos trocar de cor, voltar para a cor macadâmia. Então, eu faço a troca de cor e a carreira de número 36, vamos fazer pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 30 pontos baixos. Posso já cortar o meu fio branco, que eu não vou utilizá-lo mais, fazer um nozinho aqui e continuar tecendo a nossa boneca. Carreira de número 37, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total de 24 pontos baixos. Agora nós vamos fazer carreiras retas, serão 6 carreiras retas. Então, da carreira de número 38 a 43, pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 24 pontos baixos. Prontinho, finalizei aqui as minhas 6 carreiras retas. Não se esqueça de colocar o enchimento, eu já coloquei o meu aqui. Agora vamos para a carreira de número 44. Nessa carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total de 18 pontos baixos. Próxima carreira de número 45, vamos fazer a união dos braços. Então, vocês vão posicionar os braços assim como eu posicionei, tomando cuidado. Então, essa parte que nós fizemos o dedo é virada para frente e posicionando nas laterais. Usei aqui o marcador para facilitar. Bom, então aqui a carreira de número 45, nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta. Então, prestem bem atenção como que eu faço a união dos braços. Eu vou trabalhar 3 pontos baixos no braço. Eu não vou fazer mais que 3 pontos baixos. Porém, eu vou unir esses 3 pontos baixos trabalhando também 3 pontos baixos no corpo. Então, eu vou unir aqui o braço, pego no braço e pego no corpo também. E já faço o primeiro ponto baixo com essa união. Então, vamos trabalhar assim por 3 pontos baixos nesse primeiro braço e vamos seguindo em ponto baixo até chegar no próximo braço e fazer o mesmo processo. Cheguei aqui no meu outro braço e vou fazer o mesmo processo. Vou fazer 3 pontos baixos nele, pegando tanto a parte do braço quanto a parte do corpo, e assim fazendo ponto baixo. Prontinho, finalizei aqui e olha só como ficou a nossa união. Prontinho, então agora com os nossos braços colocados, vamos para a carreira de número 46, pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 18 pontos baixos.
Chegamos na carreira de número 47, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar no total de 12 pontos baixos. E vamos seguindo, colocando os enchimentos aqui. Então, agora, vocês vão colocar até ficar o ideal, tá? Então, até ficar bem cheinha, vamos colocar, porque depois vai dificultar para colocar o enchimento. E vamos para a carreira de número 48. Vou iniciar aqui com uma diminuição. Então, o primeiro ponto eu já faço uma diminuição e já coloco o meu marcador. Depois vou seguir trabalhando 3 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos até chegar no marcador, ficando no total de 10 pontos baixos. Bom, agora vamos para a parte do pescoço. Então, aqui nós vamos subir 7 carreirinhas retas, da carreira de número 48 a 54, pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 10 pontos baixos. Prontinho, finalizei aqui 7 carreirinhas retas, já coloquei o enchimento e para o pescoço não ficar mole, eu utilizei um caninho que eu tinha aqui, um caninho fino, porém, vocês podem estar utilizando aqueles bastão de cola fino, tá? Eu utilizo muito bastão de cola para fixar aqui o pescocinho não ficar muito mole. E agora nós vamos fechar. Então, a última carreira, a carreira de número 55, vamos fazer diminuições por toda a volta e vamos ficar no total de 5 pontos baixos. Feito isso, podemos cortar o nosso fio. Vamos deixar um fiozinho aqui um pouco mais longo para fazer o anel mágico invertido. Então, para fazer o anel mágico invertido, vocês vão precisar de uma agulha de tapeçaria. E agora nós vamos pegar todas essas alças da frente. Então, serão 5 pontos que nós vamos pegar alças da frente por toda a volta, passando a agulha de tapeçaria, assim como eu estou mostrando no vídeo para vocês, e puxa bem firme. Vou inserir a minha agulha bem aqui na ponta, onde nós fechamos o anel mágico, jogá-la para trás e puxar, e assim fica com o acabamento perfeito. Apesar de ficar dentro da cabeça, não tem problema, gente, faça um acabamento perfeito, porque assim tem todo o detalhe, todo o charme da peça de vocês. Bom, agora vamos iniciar a cabeça com a mesma cor macadâmia, e a primeira carreira é o anel mágico. Dentro do nosso anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Segunda carreira, aumento por toda a volta, vamos ficar no total de 12 pontos baixos. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, vamos ficar no total de 18 pontos baixos. Faço o meu primeiro ponto, pego meu marcador e já posiciono no primeiro ponto. E assim vou seguindo, fazendo a carreira, um ponto baixo e um aumento, até chegar no final com 18 pontos baixos.
Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento, vamos ficar no total de 24 pontos baixos. Quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento, vamos ficar no total de 30 pontos baixos. Sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento, vamos ficar no total de 36 pontos baixos. Sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento, vamos ficar no total de 42 pontos baixos. Carreira de número 8, 6 pontos baixos e um aumento, vamos ficar no total de 48 pontos baixos. Carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento, vamos ficar no total de 54 pontos baixos. E agora vamos fazer 12 carreiras retas. Então, será da carreira de número 10 à carreira de número 21, pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 54 pontos baixos. Fiz aqui minhas 12 carreirinhas retas, agora nós vamos começar as diminuições. Então, a próxima carreira, que é a carreira de número 22, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total de 48 pontos baixos. Carreira de número 23, 6 pontos baixos e uma diminuição, vamos ficar no total de 42 pontos baixos. Carreira de número 24, 5 pontos baixos e uma diminuição, vamos ficar no total de 36 pontos baixos. Então, agora já separa os olhinhos aí, que nós vamos colocar os olhinhos de número 13 entre as carreiras de número 15 e 16, com 7 pontos de distância. Então, eu vou ajudar vocês a contar aqui, desde o nosso anel mágico, vamos contar 15 carreiras. Então, entre a carreira 15 e 16, nós vamos posicionar o nosso olhinho e vamos colocar o outro com 7 pontos de distância. Não se esqueça de colocar as travas de segurança. Então, posicione direitinho os olhinhos aí, assim como estou mostrando no vídeo para vocês. E já coloca a trava de segurança para não esquecer.
E agora vamos para a carreira de número 25. Será 4 pontos baixos e uma diminuição, vamos ficar no total de 30 pontos baixos. Carreira de número 26, 3 pontos baixos e uma diminuição, vamos ficar no total de 24 pontos baixos. E agora sim, vamos fazer o detalhe, a marca do olho. Então, é como se fosse um delineador no olho da nossa Wandinha. Então, com a agulha de tapeçaria, antes de fechar a cabeça, eu vou posicionar a agulha aqui bem no canto, pulando mais ou menos 2 pontinhos, bem no canto do olho, e vou puxá-la para dentro. E assim eu vou passar 2 vezes o fio do mesmo jeito e vou posicionando ele. E para ele não escapar, eu coloco depois um pontinho de cola, tá? Então eu vou fazer assim, esse mesmo processo 2 vezes, inserindo no mesmo entrada, no mesmo ponto que eu fiz, eu vou passar novamente a agulha. Então geralmente eu passo por 2 vezes. Se o fio for muito fino, pode passar mais vezes, porque o delineador ele tem que ser bem marcado, tá? No olho da nossa Wandinha. Então é só ajeitar assim com a agulha, com o fio, e assim vamos fazer nos 2 olhinhos. Depois de feito, dar um nozinho e fixar com um pontinho de cola em cima. Então, para não sair essas linhas aqui, essa marca aqui, eu vou fazer só um pouquinho de cola em cima. Usei a cola aqui da Círculo mesmo, cola universal, e já coloquei o enchimento. Bom, então agora vamos seguir com as nossas carreiras de diminuições. Vamos para a carreira de número 27, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no total de 18 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 28, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a volta, vamos ficar no total de 12 pontos baixos. Então, agora, para fazer a fixação aqui do nosso pescoço com o corpo, vamos fazer no total de 8 carreirinhas retas. Então, da carreira de número 29 a 36 pontos baixos por toda a volta, continuando com os mesmos 12 pontos baixos. Vamos cortar o fio e agora essa parte nós vamos empurrar para dentro da cabeça. Então, olha só, vamos empurrar. Essa parte é um pouco chatinha, mas vão empurrando com a ajuda da agulha, porque toda essa parte tem que ficar para dentro. Então, depois é só colocar mais enchimento e assim deixar a nossa peça mais firme. Bom, então agora é só encaixar aqui essa parte do pescoço, tá? Então já encaixei aqui a cabeça com o pescoço e agora nós vamos fazer o detalhe do nariz. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, bem no meio aqui, entre os olhos, então bem na linha onde finaliza os olhos, nós vamos fazer o bordado do narizinho da nossa boneca.
Feito isso, agora é só cortar o fio, fazer um nozinho e jogar todos os fios para dentro. Depois de finalizar aqui o nariz, eu vou fazer a costura da cabeça com o corpo, tá? Eu não costurei aqui junto com vocês no vídeo, porque a costura é bem simples, gente. Então, ao longo do vídeo, vocês vão ver eu costurando o cabelo. Então, vocês podem fazer a mesma costura pro pescoço, né? Com a cabeça. Bom, para fazer aqui o cabelo, eu vou iniciar aqui o anel mágico, porém, eu vou adiantar essa receita aqui na tela para vocês. Então, se vocês já chegaram até aqui, provavelmente vocês vão conseguir fazer aí essa próxima etapa, que é do cabelo. Com o fio na cor preta, vamos fazer o cabelinho. A primeira carreira fiz o anel mágico com 6 dentro do anel. Segunda carreira, aumento por toda a volta, ficamos com 12. Terceira carreira, 1 ponto baixo e um aumento, ficamos no total de 18. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento, 24. Quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento, 30. Sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento, 36. Sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento, 42. Carreira de número 8, 6 pontos baixos e um aumento, 48. Carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento, 54. E depois seguimos da carreira de número 10 a 14 carreirinhas retas, 5 carreiras retas no total, continuando com os mesmos 54 pontos baixos. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer as franjas. Serão no total de 10 franjas. Então, vamos subir aqui 8 correntinhas. Após subir as 8 correntinhas, nós vamos pular a primeira corrente. A partir da segunda, eu vou voltar em meio ponto alto. Meio ponto alto eu faço a laçada na agulha, entro na próxima correntinha, puxo o meu fio, fico com 3, faço a laçada e tiro os 3 de uma vez. Vou voltar em meio ponto alto até a nossa base. Chegando na nossa base, eu vou fechar aqui no próximo ponto, então não no mesmo ponto que nós subimos a correntinha. No próximo ponto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e já subir novamente 8 correntinhas e continuar o mesmo processo por 10 vezes. Então, cheguei aqui na base, vou para o próximo ponto e fecho com ponto baixíssimo. E assim, já sigo subindo 8 correntinhas e continuando a fazer as franjas. Prontinho, finalizei aqui as 10 mechas da franja e já coloquei aqui com a ajuda desses alfinetes de costura, posicionando 5 para um lado, uma pequena abertura na frente entre meus olhos e 5 para o outro lado. E agora sim, eu vou costurar essa parte aqui de trás do nosso cabelinho. Então, eu posiciono a agulha pegando 2 na parte de baixo e 2 na parte de cima, que é a parte do cabelo, tá? A franja, gente, eu não costurei, eu colei elas, ok? Então, eu só posicionei assim, fiz a costura, então, somente da parte de baixo do cabelo, né? Do coco da cabeça mesmo. E a franja, eu somente fiz com cola. Bom, agora nós vamos cortar fios para fazer as mechas para a trança. Eu cortei aqui 40 centímetros. Então, vocês vão cortar diversos fios aí de mais ou menos 40 centímetros. Tem que ser 40 centímetros ou mais, porque quando vocês vão fazer a franja e acertar as pontas, ela pode diminuir, tá? Então, eu fiz nesse tamanho de 40 centímetros, porque eu também não queria uma trança muito longa, eu queria uma trança mais ou menos na altura do ombro. Então, agora nós vamos posicionar a nossa agulha no meio, tá? Então, todo o centro até o final da nossa base do cabelo com essas mechas que nós cortamos. Bom, fiz aqui, coloquei o preenchimento até o final da base, então somente no meio de um lado para o outro e já fiz as tranças. Olha só que gracinha que ficou. Então, tá vendo? A mecha foi até mais ou menos a perna da nossa boneca. E quando eu fiz a trança aqui e ajeitei, ela ficou bem menor. Então, assim, depois que vocês fizerem a trança tudo certinho, é só pegar a tesoura e ir acertando as pontas.
E olha só que encanto que já vai ficando a nossa bonequinha. Esse corpo pode ser utilizado para diversos modelos de boneca. Então a nossa Wandinha já está ficando uma graça. Bom, agora nós vamos começar com o vestido, também na cor preta. Eu vou subir aqui o total de 46 correntinhas. Vamos unir as duas pontas. E na segunda carreira, nós vamos subir duas correntinhas e vamos trabalhar em meio ponto alto por toda a volta. Meio ponto alto é aquele mesmo ponto que nós utilizamos para a franja. Faço a laçada na agulha, entro na próxima correntinha e tiro tudo de uma vez. Vamos seguir assim, trabalhando em meio ponto alto até o final, continuando com os mesmos 46. Chegando no final, nós vamos unir aqui com um ponto baixíssimo. Então, na segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Então, para as próximas duas carreiras, a carreira de número 3 e 4, vamos trabalhar meio ponto alto em BLO por toda a volta. Então, esse vestido, ele só é trabalhado nas alças de trás, somente em BLO, porque nós temos que trabalhar depois o babado do vestido nessas alças que vão sobrar. Então, nós temos a primeira alça, vamos trabalhar na segunda alça, que é somente a alça de trás, continuando com os mesmos 46 meio ponto alto. Já fechei aqui com ponto baixíssimo e agora para a carreira de número 5 vamos subir novamente duas correntinhas. E agora nós vamos trabalhar 5 meio pontos altos e uma diminuição por 6 vezes e 4 meio pontos altos até chegar no marcador. Todo vestido é trabalhado em BLO, não se esqueçam. No final dessa carreira nós vamos ficar no total de 40 pontos meio alto. E sempre que chegar no final da carreira, fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos subir duas correntinhas. Agora nós vamos fazer 4 meio ponto altos, uma diminuição por 6 vezes e depois 3 meio ponto alto até chegar no final, continuando em BLO. No total, vamos ficar com 36 pontos meio alto. Carreira de número 7, vamos subir duas correntes. Agora nós vamos trabalhar meio ponto alto por toda a volta em BLO, ficando no total de 36 meio ponto alto. Carreira de número 8, subir duas correntes. Vamos trabalhar agora 3 meio ponto alto e uma diminuição até o final. E assim vamos ficar no total de 30 pontos meio alto. Carreira de número 9. Vamos subir duas correntes. Vamos trabalhar meio ponto alto até o final, continuando com os mesmos 30 meio pontos altos. Agora vamos subir carreirinhas retas de meio ponto alto em BLO, continuando com os mesmos 30 até chegar no bracinho. Eu subi no total de 3 carreiras, então da carreira de número 10 a 12 serão carreiras de repetições. Chegando aqui na altura dos braços, nós vamos marcar para fazer a cava. Então, assim, vocês vão precisar de um marcador. Vamos fazer meio ponto alto até chegar no marcador. Depois, nós vamos subir 8 correntinhas. Então, a carreira de número 13, vamos fazer meio ponto alto até o marcador, 8 correntinhas, pular 4 pontos baixos de base e continuar em meio ponto alto até o outro braço. Feito o primeiro, vamos marcar o outro lado.
E vamos seguir o mesmo processo. Vamos trabalhar meio ponto alto até chegar no marcador. Chegando no marcador, subir 8 correntinhas, pular 4 pontos de base e continuar em meio ponto alto. Prontinho, feita essa carreira, agora nós vamos subir 2 carreiras retas em meio ponto alto, continuando em BLO. E aqui nós finalizamos o nosso vestido, vamos cortar o fio e agora vamos fazer o detalhe dos babados. Na parte de baixo, nós vamos trabalhar por 4 carreiras. Então, tá vendo como é importante trabalhar em BLO para sobrar essas alças para trabalharmos aqui essa parte do babado. Na parte de cima, vamos trabalhar 3 carreiras. Ainda com o fio na cor preta, vou fazer a minha laçada inicial, meu nozinho aqui. E agora vamos iniciar na parte de trás do nosso vestido. Então, as alças que sobraram é aonde nós vamos trabalhar. Vou enganchar o meu fio e agora sim, eu vou subir 3 correntinhas. No próximo ponto, eu vou fechar em ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu vou subir 4 correntinhas. Então, assim, gente, eu vou trabalhando na mesma sequência. Subo 4 correntinhas. No próximo, eu fecho em ponto baixíssimo e já subo 3 correntinhas. Então, vamos intercalar entre 3 correntinhas e 4 correntinhas trabalhado. Então, é só fazer esse mesmo processo pelas 4 carreiras na parte de baixo e 3 carreiras na parte de cima. Fiz aqui minha primeira carreira e agora na parte de cima vocês vão fazer o mesmo processo. Só cortar o fio, fazer o mesmo processo. A laçada inicial, o nozinho inicial. Aqui na parte de trás vou enganchar a minha agulha nas alças que sobraram, subir 3 correntinhas. No próximo ponto, fecho em ponto baixíssimo e já vou subir as 4 correntinhas e continuar o mesmo processo até o final. E olha só que lindo que ficou o vestidinho da nossa Wandinha. Ainda falta o detalhe do pescoço, então deixei aqui também esses 2 fiozinhos para arrematar. É só fazer um nozinho e esconder os fios. E ele é super fácil de colocar na boneca, bem tranquilo e super charmoso. Bom, agora nós vamos fazer o detalhe do pescoço.
Para o detalhe do pescoço, nós vamos centralizar aqui no meio do vestido. Porém, nós vamos iniciar aqui com correntinhas. Deixei um espacinho de fio para dar o nó atrás. Vou subir 8 correntinhas, vou pular a primeira correntinha. Na próxima corrente, vou voltar em meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui meio ponto alto até o final. Serão 7 meio pontos altos. Pulo a primeira e na segunda já entro, faço a laçada e tiro tudo de uma vez. Vamos continuar seguindo até a outra ponta. Prontinho, finalizei aqui. Agora eu vou andar em pontos baixíssimos até o meio. Depois que eu cheguei no meio, eu vou subir 3 correntinhas. Feito isso, agora é só centralizar aqui no meio. Então, veja bem a parte do vestido. Vou colocar bem no meio e fechar aqui a união das 3 correntinhas que eu subi com um ponto baixíssimo. Agora é só cortar o fio, fazer um nozinho e esconder esses fios. Um lado nós deixamos o fio longo, para o outro lado nós vamos fazer um nozinho inicial e vamos fazer um nó, tá? Porque esses fios que sobraram, nós vamos dar a laçada no pescoço da nossa boneca. Então é só deixar um fiozinho dos dois lados, faça um nozinho e esconde o fio. E esse vestido lindo já está pronto, agora é só colocar aqui na nossa bonequinha e olha que linda que ela ficou. Então, aqueles 2 fiozinhos que nós deixamos sobrando é para fazer o nó no pescoço atrás. Já estamos quase finalizando a nossa bonequinha e olha só que perfeita que ela está ficando. Para o último detalhe aqui, vamos fazer os sapatinhos. Então, com a cor preta, vamos iniciar a primeira carreira com o anel mágico. Dentro do nosso anel mágico, vamos colocar 7 pontos baixos. Segunda carreira, aumento por toda a volta, vamos ficar no total de 14 pontos baixos. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, vamos ficar no total de 21 pontos baixos. Quarta carreira, pontos baixos por toda a volta, trabalhando em BLO, somente nas alças de trás. E agora vamos fazer 4 carreiras retas. Da carreira de número 5 a 8, pontos baixos por toda a volta. Agora vamos trabalhar nas 2 alças normalmente, ficando no total com 21 pontos baixos. Carreira de número 9, 3 pontos baixos. Depois dos 3 pontos baixos, 3 diminuições seguidas. Após as 3 diminuições, 11 pontos baixos até chegar no nosso marcador e vamos ficar no total de 19 pontos baixos.
Vou fazer um ponto baixo e agora nós vamos subir 8 correntinhas e unir do outro lado. Preste bastante atenção para deixar as diminuições para frente. Vou cortar o meu fio, fazer o nozinho e esconder esse fio de sobra. E o primeiro sapatinho já ficou pronto e nós vamos precisar de 2 iguais assim. E agora sim, é só colocar na nossa Wandinha e olha só que fofura que a nossa bonequinha está ficando. Vou fazer aqui um charminho, vou colocar um pó nas bochechinhas dela para dar um detalhe bem básico, bem leve. E agora sim, para finalizar, vamos fazer o último detalhe, que é a sobrancelha da nossa boneca. Com o fio na cor preta, vou posicionar mais ou menos 2 carreirinhas acima do olho e vou fazer ela reta mesmo. E agora sim, finalizamos a nossa aula, o nosso tutorial completinho. E olha só que linda que ficou a nossa boneca Wandinha. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aula completo. Essa boneca é encantadora. E esse modelo de corpo vocês podem estar utilizando para diversos modelos de bonequinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma aula assim como essa.